Aqui, tá aqui o Rodrigo. Muito boa tarde, Rodrigo. Bem-vindo ao Closing. E o que podemos destacar nesta quinta-feira, como está o mercado e o que esperar para a semana que vem? Obrigado pelo convite. Fala, Saravari. Hoje eu lembrei, só abrir um parênteses aqui, hoje eu lembrei, acabei de gravar um vídeo, né? Tô aqui no estúdio, acabei de gravar um vídeo, e aí eu mencionei uma pergunta que você me fez no podcast teu, e aí eu falei, cara, uma pergunta que para mim abriu, assim, muitas portas, e aí, coincidência tá aqui agora, né? E a gente poder falar, né, junto. Legal, obrigado aí pelo convite para vocês. Vamos lá, pessoal. Tá conseguindo ver? A internet tá boa? Porque para mim deu uma travada. Posso continuar? Pode continuar, firme e forte. Beleza. Bom, Bovespa subindo aqui 0,44. Vou mostrar minha tela logo, né? Que aí fica mais fácil. Vamos lá. Só um segundo. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, pronto. Vamos lá. O Bovespa subiu 0,44 hoje. Eu estou botando aqui no gráfico semanal a gente poder ter uma visão, né? Eu sempre gosto de tirar o zoom um pouco da tela, a gente tem uma visão um pouco mais ampla, né, do que está acontecendo. A gente tem o Ibov desde 2021, né, numa tendência de queda, na minha opinião, desde que ele fez o topo, né, em 129 mil pontos, 130 mil pontos, ele vem numa tendência de queda, nunca mais ele conseguiu atingir, né, um patamar desse, e aí sim ele entrou. Então a gente tem aqui um canal de baixa, né, muito bem definido. Pareceu para mim que logo no início do ano, em janeiro, o Ibov ele ia ingressar numa tendência de alta. Por quê? Porque ele fez topo aqui no canal de baixa, ele voltou aqui para baixo, deveria ter cumprido o objetivo, mais aqui embaixo 90 mil pontos, mas não cumpriu. Ele parou no meio do caminho, aí começou a subir de novo. Falei, então ele vai romper tudo. Só que infelizmente a gente teve aí uma série de notícias complicadas, né, indicadores em relação à inflação, principalmente os juros no mundo não podendo cair, né, tanto os Estados Unidos, Brasil e Europa. A gente tem aí, né, essa questão toda, né, agora a crise bancária e juros dos Estados Unidos vão cair, não vai, depois o livro Bege diz que não, Campos Neto também dizendo que não vai cair tão cedo, a Europa também não, então isso, né, não permite que os mercados aí de renda variável possam subir. Então, com isso, o Ibov, na minha opinião, está em tendência de baixa clara, mesmo ele tendo subido nas últimas semanas, chegou a subir aí em torno de 7%, né? Nas últimas 4 semanas, para mim, ainda está em tendência de baixa. Se eu coloco no gráfico diário, a gente também tem essa cara, né? O quê? Um topo que ele fez em 114 mil pontos, ele veio aqui para baixo, para 97 mil pontos, uma queda bem grande de 15%, fez um outro topo e quase voltou a perder fundo de novo, chegou a testar agora de novo, né? Veio, subiu com uma forcinha aqui, mas fez um topo duplo, e para mim o Ibov agora, no curto prazo, ainda está em tendência de queda. Essa é a visão que eu tenho para o Ibovespa. Ele só vai mudar a tendência, né? Começar uma reversão de tendência se ele conseguir romper esse último patamar que ele teve aqui no dia 12 agora de abril, e aí sim, rompe 109 mil pontos, 108 mil pontos, 500, aí sim ele pode dar, né, um alívio e começar uma tendência de alta. Mas na minha opinião, por enquanto, o Ibovespa, ele está em queda, e eu não vejo motivos no Ibov em si, né, Ibov 11, ou no Ibov em si, para fazer e apostar em compras. Pelo menos por enquanto eu não vejo nenhum motivo. Você gostaria que eu falasse sobre algum ativo específico? Como é que é a ideia aqui? Vamos lá, sim, temos já perguntas do nosso público sobre ativos específicos. Antes disso, não sei se o Marco quer fazer alguma pergunta enquanto a turma vai escrevendo aqui o ticker das ações. Marco, temos ainda um tempinho, então fique à vontade se quiser fazer alguma pergunta específica. Muito boa tarde, meu amigo Cohen. É um prazer enorme estar com você por aqui hoje. A pergunta específica, vamos começar por ordem alfabética, né? Vamos começar Ambev, Natura, Vale, Siderúrgicas, bancos, né? Temos, não, o Cohen, não precisa ser Ambev, não, eu estou brincando. Mas sabe se você conseguir colocar aí os índices, né? A gente teve muita volatilidade, mas outros índices como o S&P 500, acho que bem negociado aqui pelos brasileiros também. Então falamos aqui de Bovespa, vai ficar aquela dúvida, né? Será que agora é o momento de acelerar os aportes no S&P 500, já que
O dólar ainda está baratinho, que acho que é a terceira pergunta, né, Carlos? Que é sempre a moeda, né, o real. Exatamente. E vou aproveitar então perguntar aqui, porque o Regis, me juntando a carreta dos tickers, né, das ações. O Regis está perguntando aqui de Magalu e temos também alguém está perguntando de Americanas, né? Tem gente querendo saber como que está a ainda não defunta, mas falta pouco, Americanas. O que você está achando, Cohen? Muito boa pergunta. Vou começar aqui com o S&P 500. Eu gosto de mostrar o IBVB11, né, que é o iShare dele que a gente pode comprar. Muita gente não sabe, né? Então a gente pode comprar aos poucos, né, e montar uma posição sem precisar abrir uma conta lá fora, ou coisa do gênero. E vale muito a pena, né? Então, uma coisa legal que eu gosto de mostrar do S&P 500, só abrir um parênteses aqui, que poucas pessoas sabem, mas é uma curiosidade legal. Se a gente coloca no gráfico anual, né, ele mostra pra gente, desde 2014, quando foi iniciado a negociação aqui na nossa bolsa desse iShare do IBVB11, talvez com um pouco de liquidez naquela época, mas depois o negócio começou a aumentar. A gente teve 2 anos só negativos, né? Então, o ativo, cara, de 2014 até agora, né, até o máximo que ela fez, subiu mais de 500%, né? A gente teve 2 anos negativos, teve um ano que caiu 9% e outro ano que foi no ano passado, 2022, que caiu 23%, aí realmente foi um ano bem complicado, a gente sabe, né, o mundo todo foi um ano complicado. Até no ano de pandemia, a gente teve uma alta do S&P. Então, é um ativo, na minha opinião, que é interessante a gente ter em carteira para longo prazo, eu gosto muito, independente do que esteja acontecendo nos Estados Unidos, eu sempre acho bem forte e bem interessante. Esse ano especificamente, se olha numa visão num gráfico mais longo, tá? Para mim é compra, tá? Fato, por quê? Porque graficamente a gente fez aqui uma queda de 23% e agora está na hora, né? Ele fez um fundo aqui justamente quando na mínima no fechamento dessa queda aqui do ano passado e agora a gente está, né, esse ano o S&P 500 já sobe 2,5%, que não é tanto, né, frente aos outros anos, mas na minha opinião, graficamente é um ano de recuperação da queda. Os ativos, quando eles caem muito, né, eles têm a questão do respiro para poder subir, ou quando sobem muito também, tem o respiro para poder cair, né? Tem a realização. Então, na minha opinião, é uma realização, no caso, positiva, é um respiro para ele poder subir. Então, ele tem um upside aí bem interessante para esse ano, né? Se for seguir a média dos últimos anos, né? O 23% subiu no ano, subiu 50% no outro ano. No ano que subiu pouco, que acabou devolvendo, 2018 subiu 10%. Então, a gente tem aí um upside bem interessante. É claro que se você bota no gráfico diário, a gente viu o S&P bem lateral desde novembro, né? A gente consegue montar aqui um retângulo, né? Um caixote que a gente chama, ele está bem lateral. Mas, na minha opinião, num gráfico maior, né? Num prazo maior, o S&P, para mim, é compra total. Não estou recomendando, não tem ponto de entrada, nada disso, mas para mim, se tivesse que escolher entre compra, venda ou não entra nele, eu escolheria compra, que eu acho que independente do que esteja acontecendo, graficamente é um ativo bem interessante. Bom, vou falar então um pouco de Magalu, né, que eu acho que é o próximo ativo que me pediram aqui, pode ser? À vontade. Vamos lá. Magalu. Bom, Magalu, a gente tem 2 questões, né? A primeira questão do cenário do varejo, né? A gente hoje, como você mostrou muito bem, as varejistas sobem, né, em bloco. A gente teve queda nos últimos dias, depois que o Haddad perdeu a queda de braço, né, em relação à taxação das empresas chinesas, principalmente em relação à população de mais baixa renda, né? E aí o Haddad hoje ele veio com essa notícia, essa indicação de que ele vai ajudar, e eu acho que é um gesto muito importante, ele vai ajudar as varejistas aqui a competirem de forma minimamente leal, né, com as empresas varejistas de fora, de preços mais baixos. Então isso favoreceu hoje a maior parte das varejistas. Magalu, propriamente dita, Magalu, na minha opinião, graficamente não é um ativo que me anima, tá? Principalmente se a gente for olhar aqui, a gente tem Magalu, se eu for pegar um fundo, né, traçar o gráfico com uma LTA, uma linha de tendência de alta. Espera aí que eu tracei a linha de tendência errada, só um minutinho. Se a gente pegar aqui o gráfico, né, traçar uma linha de tendência de alta unindo os fundos, né? A gente tem Magalu agora muito próximo de um fundo. Então seria interessante comprar num fundo. Olha, talvez a partir de segunda-feira do topos anteriores. Aí então você tem, nesse caso aqui, você tem uma relação que a gente chama, né, uma operação que ela é assimetricamente positiva, você tem uma assimetria positiva, por quê? Porque você tem uma distância até o próximo topo de 17% ou maior de 36%,
e uma distância para o stop loss de 5% ou de 6%, seria perder no fundo anterior. Então, você tem uma assimetria bem interessante. Então, graficamente, você quer apostar no varejo? Magazine Luiza é interessante? Se romper topos anteriores, pode ser interessante pela assimetria. Não é um setor que eu me animo, mas a gente poderia pensar por esse lado. E pensando em Amer, né? Será que a Amer quase morta, a Amer vale a pena entrar ou não vale a pena entrar? Não é um ativo que eu gosto também. Se o varejo eu já não gosto, imagina a Amer 3, né? Mas é a mesma coisa graficamente que a gente pode, né, dizer que graficamente é a mesma coisa que Magalu, né, que também está no fundo, né, de uma linha em tendência de alta, apesar que nem está no fundo, né? Então eu esperaria cair um pouquinho mais para poder pensar numa aposta mais agressiva em Amer. Não é um ativo que eu estaria, porque eu acho que o custo de oportunidade que você tem de estar no ativo desse, o risco embutido, eu acho que não compensa. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui do nosso público. Ou Marco também, fique à vontade, que aqui a turma está escrevendo ainda de perguntas. Temos ainda alguns minutinhos. Falamos de Petrobras? Não, né? Não falamos de Petrobras. Qual que é a sua visão? O Eldor está perguntando de Petrobras preferencial. O que você está achando da petroleira e qual que é a sua visão também? Vamos falar também das petroleiras não estatais, né? Da 3R, da PetroRio e da PetroRecôncavo. Qual que é a sua visão desses 4 ativos? A Petrobras, na minha opinião, apesar de graficamente não estar muito bonita pelo fato de estar no topo agora, eu acho que qualquer petroleira é super interessante, porque o petróleo no mundo ele está no fundo, né? Ele acabou de subir depois do corte da OPEP, repentino, subiu. O petróleo vai cair um pouquinho para poder fechar o gap que ele tem e depois a minha expectativa é que ele suba, principalmente sendo puxado pela China. Então, China, a gente tem petróleo, tem as petroleiras também, tem também, no caso, as mineradoras, Vale, e Minas, que caíram hoje por outros motivos, não por causa da China. China que divulgou um PIB bem positivo, né? Então, na minha opinião, China é uma aposta muito interessante para esse ano e as empresas ligadas a commodities também tendem a subir, na minha opinião. Graficamente, Petrobras não está muito bonita e não está num ponto muito interessante. Eu preferiria esperar a Petrobras cair um pouquinho mais para pensar numa compra, porque ela está no topo. Agora, a Petrobras rompendo topos, aí não tem jeito, aí é compra, porque, né, eu acho que é um ativo que vale a pena, apesar da interferência estatal, vale a pena você ter pelo menos uma posiçãozinha nela. Agora, se a gente entra em 3R, né, foi complicado, RR3, né, deixa eu só aparecer aqui para mim no gráfico. Peraí, só aparecer. O código é esse, né, RR3, não é ou não? Não, qual o código de 3R? Agora eu me perdi aqui. RRP3. RRP3, verdade. RRP3, verdade, desculpa, peraí. Então, 3R envolvida, né, na questão toda especulativa se teve inside trading ou não. De qualquer forma, até que seja solucionado isso, a gente hoje teve uma alta dela bem forte, ela subiu aqui 2%, né? E tem um gap para fechar. Então, na minha opinião, é um ativo que apresenta também um risco-retorno ou uma assimetria bem positiva, tá? De fechamento de gap de em torno de 13% versus um possível stop loss de 6% caso ela perca esse fundo aqui. Então, na minha opinião, graficamente, é um ativo interessante, confirmando algum rompimento de topo anterior. E, por último, PetroRio, que eu acho que... cara, eu tô esquecendo os xícaras aqui do... Prio 3, Prio 3. Prio 3, obrigado. Prio 3, só um minutinho, Prio 3. Beleza. Bom, Prio 3, na minha opinião, inclusive eu dei um call em Prio 3 tempos atrás para os meus alunos, meus seguidores, tá? Chegou a subir 5%, quando sobe 5% a gente bota o stop loss 0 a 0, teria sido estopado aqui de volta no 0 a 0, e agora, graficamente, realmente não está muito bonita. Prio 3 tem uma linha de tendência de alta também, eu esperei bater na linha e comprar, e tem um upside no meu opinião para testar o topo a 49 a 43 reais. Então, assim, o que eu faria em Prio 3? Hoje, nessa semana, desculpa, ela não está bonita porque ela já perde a semana anterior, mas eu esperaria ela voltar aqui para o fundo do canal, fazer um candle de reversão para pensar numa compra. Se não fizer candle de reversão,
obviamente a gente não compra e deixa ela ir embora sozinha, mas não acredito que vai acontecer isso em virtude principalmente do petróleo. Esses ativos seguem muito, né, a commodity que ele deriva, então, na minha opinião, eu acho que o petróleo como minério, como eu falei, a aço devem subir esse ano, na minha opinião. Vamos ver então o que vai acontecer se de fato minério e petróleo, minério que por sinal ainda está sofrendo um pouco, né, com as notícias que vêm da China, mas com certeza teremos outros dias, outras ocasiões para comentar sobre o andamento dessas commodities junto com o nosso Rodrigo Cohen, analista CNPI, cofundador da Escola de Investimentos. Muito obrigado, Rodrigo, por ter estado conosco nesta quinta-feira e até breve. Valeu, até a próxima, pessoal.